Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje. Conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento. Esta é a terceira lição do trimestre que estamos estudando sobre João, o Evangelho do Filho do Homem. E o texto para leitura em estudo, João capítulo 3, do verso 1 ao 21, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, necessidade do novo nascimento. Segundo, condições para o novo nascimento. E terceiro, resultados do novo nascimento. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, aprender o que é nascer de novo. Segundo, ter uma mudança radical em relação à vida pregressa. E terceiro, ver em nós os resultados do novo nascimento. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 3 do Evangelho de João, que somado a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, meu muito obrigado mais uma vez. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes, e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha esse link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do nosso Deus. Na introdução deste comentário, o novo nascimento é a mais importante e mais urgente necessidade da sua vida. Jesus é enfático, importa-vos nascer de novo. João capítulo 3, verso 7. Sem o novo nascimento, sua vida é vã, sua esperança é vã e sua religião é vã. Do capítulo 3 a 5 de João, Jesus tem uma série de conversas transformadoras nas quais ele instantaneamente chega ao coração dos indivíduos com uma história de vida e necessidades diferentes. Na lição 3, 4 e 5, falaremos sobre Nicodemos, no capítulo 3, sobre a mulher samaritana e o oficial romano, no capítulo 4, e no capítulo 5, falaremos sobre o homem no tanque de Betesda. Primeiro tópico, necessidade do novo nascimento, João capítulo 3, do verso 1 ao 7. O encontro de Nicodemos com Jesus está logicamente conectado ao contexto imediatamente anterior, no qual Jesus demonstra certo receio sobre a fé daqueles que creram somente porque viram o Senhor operando milagres. Isso está registrado no verso 25 do capítulo 2. E por que o Senhor está receoso com essas pessoas? Alguém chegou a dizer que esse versículo de número 25, ele foi escrito como que debaixo da sombra da cruz de Cristo. Por quê, pastor? Porque as pessoas estavam ali impressionadas pelos milagres que Jesus estava fazendo. Também essas pessoas estavam ansiosos pelos milagres, porque de certa maneira eles também eram beneficiados pelos milagres. Depois é porque essas pessoas também viviam um momento de desânimo por motivo de dificuldades políticas e eles incapacitados de se libertarem do domínio romano, influenciados por líderes ímpios, indivíduos que criam superficialmente. Quando o escritor diz que esse verso está sobre a sombra de Cristo, o texto diz assim: e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Quando o escritor mostra, quando alguém comenta sobre isso, é porque lá no capítulo 19, do verso 6 de João, esse mesmo povo que estava admirado, que estavam sendo beneficiados por causa dos milagres do verbo, eles iriam gritar: crucifica-o, crucifica-o. Calvino chegou a dizer que nós conhecemos a árvore pelo fruto, mas Jesus, diferente de todos nós, ele conhece desde as raízes, ele sabe quem é. Por isso o texto deixa muito claro de que ele não aceitava que os homens testificassem, porque ele bem sabia quem estava no homem. Agora, Nicodemos estava entre essas pessoas. Nicodemos vai visitar a Jesus à noite e talvez por temor de ser visto em público com Jesus. Porém, como declara D.A. Carson, a noite de Nicodemos
era mais escura do que ele pensava. Apesar de toda a sua religiosidade, o mestre da lei foi surpreendido com as palavras de Jesus. É bem provável que ele tenha se perguntado o seguinte: por que precisamos nascer de novo? Primeiro subtópico, fé superficial. João capítulo 3, verso 2. Algumas pessoas, ao verem os milagres de Jesus, foram atraídos com uma fé apenas intelectual ou emocional e creram nele. Capítulo 2, verso 23 ao verso 25. Nicodemos foi a Jesus admirado pelos milagres que o mestre praticava, que está no verso 2 do capítulo 3. Isso levou Nicodemos a reconhecer que Jesus era vindo de Deus e que Deus estava com ele. Mas escuta uma coisa, meus irmãos, essa fé não é suficiente para a salvação da alma. Simplesmente dizendo, eu creio que tu é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O escritor diz, essa fé não era suficiente para salvar Nicodemos. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, tecendo-lhe os mais altos elogios, Jesus desviou o assunto para uma necessidade mais urgente. Qual é ela? Ele foi direto ao ponto, mostrando a Nicodemos a necessidade de transformação de sua vida através do novo nascimento. Segundo subtópico, inclinação contra Deus. João capítulo 3, verso 3, o verso diz assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O escritor diz o seguinte, você jamais desejará conhecer a Deus se o próprio Deus não provocar essa sede em você. Por quê, pastor? Escuta uma coisa, porque a inclinação da sua carne é inimizade contra Deus. Essas palavras foram relatadas pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso de número 7. Os maus desígnios vêm do coração, mas não o desejo de ser salvo. Jeremias capítulo 17, no verso de número 9, ele diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Interessante que Jeremias mesmo, no verso 10 do mesmo capítulo, ele diz, eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo o fruto de suas ações. Existe um Deus que conhece o meu e o seu coração e sabe que o coração humano, se não for uma presença de Deus, uma ação divina do Espírito Santo entrando no coração humano, nenhum de nós temos desejo de alcançar salvação por nós mesmos. Se essa vontade, essa sede não for colocado no nosso coração pelo Espírito de Deus, você não pode mudar sozinho e dar vida a si mesmo. Se você for deixado à sua própria sorte, sabe o que acontece comigo e com você? Se o Senhor nos deixar a nossa própria sorte, pereceremos. Não temos jeito, não temos como mudar o quadro de pecado da nossa vida. Só Jesus pode mudar. Para ser salvo, é preciso que um poder do alto lhe dê vida. E esse poder está na mão de Deus, o Verbo de Deus que se encarnou e se fez carne por nós, para entregar a sua vida por nós. Assim, como Deus chamou à existência as coisas que não existiam, da vida é uma prerrogativa divina. Por isso, eu e você precisamos de que esse mesmo Deus que falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, essa sede, essa necessidade desse novo nascimento, só Jesus coloca no meu, no seu, nos nossos corações. Terceiro subtópico, única forma de entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ao ouvir que precisava nascer de novo, Nicodemos não conseguiu conceber a profundidade da palavra de Deus. Mesmo ele sendo mestre, as palavras de Jesus foram para eles
inatingível, ele não consegue atingir a essência dessa palavra. Por quê, pastor? Porque a teologia rabínica tinha um conceito de regeneração extremamente superficial. O que precisava ser regenerado? Os gentios. Um gentio precisava, sim, ele precisava nascer de novo. E como seria esse nascimento de um gentio? Ele se tornar um prosélito. E uma vez que se tornava um prosélito, ele era uma criança recém-nascida, ou seja, vai aprender tudo acerca agora da lei de Deus. Mas para eles mesmos não precisava de mais nada. Nós estamos aqui dominando toda a situação, nós conhecemos toda a lei de Deus. Queridos, talvez tanto Nicodemos é comparado também com aquele jovem rico lá no capítulo 19 de Mateus, do verso 16 ao verso 30. Eles achassem que já cumpria todos os requisitos para entrar no reino de Deus. Nós não precisamos de mais nada. Essa teologia superficial não precisamos mais, nós estamos tranquilos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para o homem natural, as coisas de Deus são loucura incompreensíveis. Eles não conseguem compreender, por isso que Nicodemos não consegue compreender. Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 3, verso de número 5, ele diz que não pelas obras de justiça praticadas, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito de Deus. Ou seja, quem tem o poder transformador na nossa vida, o Verbo de Deus através da sua palavra e o Espírito Santo que consegue mudar o sentimento, o coração do homem. Jesus é categórico em afirmar para Nicodemos dizendo, é necessário nascer de novo. Verso de número 7. Agora escute uma coisa, se mesmo Nicodemos, com o seu vasto conhecimento bíblico, talentos, entendimento, posição, integridade, não podia entrar no reino prometido em virtude da sua posição e obras, que esperança há para alguém que procura salvação por essas vias? Que esperança? Se Nicodemos, um cara completamente culto, conhecedor, mestre, um fariseu completamente balizado dentro da lei de Deus, ele não podia. E que será de mim e de você se entendermos que precisamos, que queremos salvação, se o Espírito Santo fala ao nosso coração, mas a gente diz assim, não, eu já estou tranquilo porque eu já faço obras boas demais, eu faço obras de caridade, eu ajudo muita gente, isso aqui é o necessário. Queridos, a transformação é o Espírito Santo e a palavra de Deus que faz essa mudança em nós. Aqui o escritor chega a dizer, concordo com F.F. Bruce, quando diz que pelo nascimento natural as pessoas tornam-se membros da família terrena, mas para que eles se tornem membros da família de Deus, para receberem a natureza espiritual, que é o único meio de se admitir em seu reino, faz-se necessário um nascimento do alto. Esse nascimento do alto, volto a dizer o que Paulo falou a Tito, ele é do Espírito e da palavra do Verbo, da palavra de Deus. Nós precisamos, para tornarmos membro da família de Deus, nascermos do Espírito de Deus e nascermos da sua palavra. Por isso é que eu e você necessitamos de que esse Espírito de Deus, esta palavra de Deus, fale ao meu e ao seu coração e faça a mudança que precisamos para poder ter uma regeneração. Segundo tópico, condições para o novo nascimento. João capítulo 3, verso 8 ao verso 15. Nesse ponto, o Senhor Jesus confronta o orgulhoso mestre Nicodemos e o instrui a respeito das condições de um autêntico novo nascimento. Afinal, o que é nascer de novo? Primeiro subtópico, nascer de novo é reconhecer os pecados. João capítulo 3, verso 10. Tu és mestre em Israel e não consegue entender essas coisas? Nicodemos relutava em admitir-se como pecador, uma vez que era quase impensável que um orgulhoso fariseu admitisse tal realidade. O escritor ainda diz que somente aqueles que sabem que foram
inoculados por um veneno mortal chamado pecado, é que corre desesperadamente para Deus, clamando por misericórdia. O grande sábio Salomão, no capítulo 28, verso 13 de Provérbios, ele diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. O que Jesus queria mostrar para Nicodemos era que ele precisava reconhecer que ele era pecador. E uma vez reconhecendo que é pecador, confessando seus pecados e deixando, ele alcançaria a misericórdia de Deus, como alcançou Nicodemos. O céu não é apenas o nosso destino, mas é a nossa origem, diz o escritor. Por que, pastor, que é a nossa origem? Origem de todas as pessoas? Não, daqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam da misericórdia de Deus. Está escrito no capítulo 1, verso 12 de João: nascemos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascemos de Deus. O texto diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, todas as pessoas que reconhecem os seus pecados e creem no Filho de Deus, essas pessoas são doravante cidadão do céu. O céu é a sua morada, o céu é a sua casa eterna. Nenhum ser vivo pode operar em si mesmo esse novo nascimento, como nenhum morto pode dar vida a si mesmo. Nenhum de nós vivo podemos dar vida a nós mesmos, assim como um morto não pode dar vida neles, a eles próprios. E quem é que pode nos dar vida, irmãos? Só o Espírito pode abrir nosso coração e convencer-nos do pecado, regenerar-nos, batizar-nos no corpo de Cristo e selarmos para o dia da redenção. Só o Espírito de Deus. Eu e você somos incapazes de dar vida a nós mesmos, porque o nosso coração é sempre voltados para o pecado, voltados para o mal. Se não for o Espírito de Deus entrar nesse coração e mudar, transformar, nós mesmos não podemos fazer nada. Sem a purificação da alma operada pelo Espírito, conforme está registrado em Tito, capítulo 3, verso 5, e mediante a palavra de Deus, que está registrado em Efésios, capítulo 5, verso 26, ninguém pode entrar no reino de Deus. Se o Espírito não fizer isso, e a palavra de Deus, a água que nos lava, que nos limpa, nós não temos condições. Nem eu, nem você. O Espírito Santo é comparado ao vento por Jesus. E não podemos explicá-lo, mas podemos senti-lo e ouvir a sua voz. O escritor ainda diz que o Espírito Santo sopra onde e em quem jamais sopraríamos. Por quê, pastor? Porque às vezes nós somos cheios de coisas muito certas, né? Como estava lá o Nicodemos. Mas o Espírito Santo, ele sopra na rua, ele sopra na boate, ele sopra no campo de futebol, no botequim, ele sopra lá no lar e ele sopra na igreja. Ou seja, em todos os lugares ele não tem limite. Ele sopra esse desejo ou essa consciência que você é pecador em todos os lugares. Por isso a grande necessidade que temos de anunciar a palavra de Deus em todos os lugares. Seja lá no estádio, a literatura ser entregue, seja lá no botequim, seja lá na boate, seja no campo de futebol, seja no lar, seja na igreja. Irmãos, o Espírito Santo é ele, o único agente que vai soprar no coração do pecador, fazer ele reconhecer que é pecador. E a palavra de Deus que tem poder de regenerar, de transformar, de lavar, de fazer dessa pessoa uma nova criatura. Portanto, eu e você não temos como. Como é que nós podemos observar para o texto? Condições para um novo nascimento. Reconhecer, primeiro tópico, que somos pecadores. Segundo subtópico, crer na morte de Jesus. João capítulo 3, verso 15. O texto diz: para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. É interessante observar que Nicodemos, enquanto confessa que Jesus era mestre vindo da parte de Deus, não estava pronto para aceitá-lo como Deus. Ele está admirando e tudo, crendo de que só pode ser enviado de Deus, mas aceitá-lo como Deus, não. Jesus agora usa para ele umas palavras e faz referência a um episódio que aconteceu lá em Israel,
quando o povo estava caminhando em direção à terra prometida, registrado no livro de Números, capítulo 21, verso 4 e verso 5, quando o povo se insurgiu contra Deus e contra Moisés numa rebeldia, e Deus permitiu que serpentes venenosas, serpentes ardentes surgiram naquele deserto, picavam as pessoas com aquele veneno mortal e as pessoas iam morrendo por causa dos seus pecados, por causa da sua rebelião contra Deus. E eles clamaram a Moisés, clama a Deus para que Deus tire essas cobras venenosas, essas víboras do meio do nosso caminho. Nosso povo está morrendo. O escritor diz que assim como os israelitas foram contagiados ou foram envenenados por aquelas serpentes venenosas, a geração daquela época, Jesus está dizendo, também foram envenenadas. E nós, nos nossos dias ainda, o escritor diz que fomos envenenados não pelo veneno de uma víbora ardente, mas pelo veneno do pecado, que mata as pessoas e separa eternamente de Deus. Capítulo de número 21, versos 5 até o verso 9, diz que esse povo clamou a Moisés e Moisés clamou a Deus. E Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse em uma hastia no meio do arraial para que todo o povo que fosse picado por uma víbora daquela olhasse para aquela serpente que estava no meio do arraial e todos os que olhassem para ela ficavam curados. O veneno seria eliminado, seriam sarados e não morreriam mais. Da mesma forma, Deus providenciou-nos o remédio na pessoa de seu Filho. Somente os que reconhecem pecadores olharão para Jesus como Deus Salvador. As pessoas lá no deserto, quando eram picados, reconheciam que estavam envenenados, olhavam para a serpente de bronze e ficavam curados. Todas as pessoas que reconhecem que são pecadores e olham para Jesus, Jesus também tem poder de salvar, de perdoar, de transformar o mais vil pecador. Ao ser levantado na cruz, ele assumiu o nosso lugar como nosso Redentor. Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. O escritor Paulo, na sua carta a Tito, capítulo 2, verso de número 11, ele diz que porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Esta graça de Deus para todos aqueles que creem. Quando olhamos para Cristo, quando cremos nele e confiamos no que ele fez por nós, então somos salvos e recebemos a vida eterna. Aí acontece o novo nascimento. O reino de Deus pode ser visto ou adentrados por intermédio da obra salvadora de Cristo na cruz, realizada pela fé. Terceiro subtópico, mudança radical. João capítulo 3, verso 3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o texto diz que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Significa dizer que uma mudança radical ocorre uma transformação de dentro para fora, do nosso interior para o nosso exterior. E aí surge uma nova mente, um novo nome, uma nova família espiritual, uma nova pátria celestial, novos desejos agora de mudança na nossa vida, novos gostos agora de servir a Deus, novas preferências, novos temores, uma nova cosmovisão transformada por Cristo e atualizada pela sua palavra. Essa é a transformação. Jesus deixa claro para Nicodemos que uma pessoa só pode ver o reino de Deus se o Espírito Santo implantar em seu coração a vida celestial. A salvação implica uma mudança radical. Não dá para ser salvo vivendo da mesma forma do pecado como vivia antes. O texto deixa muito claro, precisa reconhecer que é pecador, precisa crer na morte de Jesus Cristo e ter uma mudança radical. Muitas pessoas confundem a verdadeira natureza do novo nascimento. E nós precisamos avaliar, à luz desse comentário, o que não é novo nascimento. Por exemplo, em João capítulo 19, verso 39, ser bem-sucedido não é sinônimo de salvação.
Nicodemos, ele levou quase 100 libras de um composto de mirra e aloés no dia da morte de Jesus. Fora os tecidos, além da cova que ele tinha mandado escavar na rocha ali mesmo, aquela tumba no horto, lugar muito privilegiado, tudo privilégio do recurso que ele tinha, um cara bem sucedido. Seu dinheiro não pode lhe garantir um lugar no céu. Nicodemos era rico, mas não podia comprar a salvação da sua alma. A salvação não se compra com dinheiro. Outra coisa, ter conhecimento bíblico é sinônimo de salvação? Também não. Por quê, pastor? Porque Nicodemos era mestre da lei, mas não estava salvo. Capítulo 3, verso 10. Há muitas pessoas que conhecem a verdade, mas nunca foram transformados por esta verdade. Por isso, conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra de Deus, não significa dizer salvação. Porque quantas pessoas que conhecem, mas desobedecem? E em terceiro e último ponto, ser religioso também não é sinônimo de salvação. Por quê, pastor? Porque os fariseus davam mais atenção às observações externas da lei do que a transformação interior do coração. Eles acreditando em uma salvação pelas obras, Nicodemos mantinha uma vida moralmente irrepreensível, mas não estava salvo. Portanto, recursos financeiros, conhecimento da Bíblia e religiosidade não são sinônimo de salvação, mas sim reconhecimento dos nossos pecados, crer na morte de Cristo Jesus e uma mudança radical ao encontro do nosso Salvador. Terceiro tópico, resultados do novo nascimento, João capítulo 3, do verso 16 ao verso 21. A comparação que Jesus faz da obra do Espírito com o vento nos ensina outro sim que muitas vezes não conseguimos entender essa obra, mas podemos ver seus feitos. Embora algumas vezes não conseguimamos entender como o Espírito Santo trabalha, podemos ver seu efeito na vida dos convertidos. 3 resultados são destacados por Jesus no texto em tela. Primeiro é livramento da condenação. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma condenação inexorável para todo aquele que permanecem em seus pecados. Não tem jeito, permaneceu no pecado, já existe determinada uma condenação. Não existe outro jeito. Romanos capítulo de número 6, verso 23, o apóstolo Paulo faz uma declaração dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Contudo, quando você olha para Jesus e o recebe como seu Salvador, essa condenação é cancelada, porque o justo morreu pelo ímpio. Qual é o justo? O Verbo de Deus, que se encarnou, que assumiu o nosso lugar. Como seu substituto, ele sofreu a penalidade que você deveria sofrer, eu e você. Deveríamos sofrer por causa dos nossos pecados, ele sofreu em nosso lugar. Ele morreu em seu lugar e agora você está livre da condenação, eu e você, que cremos e recebemos Jesus como nosso Salvador. E você que está me assistindo agora, e se ainda não fez isso, é uma oportunidade riquíssima que Deus está te dando, de você reconhecer os seus pecados, de você crer na morte e ressurreição de Cristo Jesus e fazer essa mudança radical na sua vida, uma volta de 180 graus e seguir agora aos pés de Cristo Jesus. Seu amor é oferecido a todas as pessoas livremente, plenamente, honestamente, irreservadamente, mas unicamente através da redenção que há somente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Segundo subtópico, garantia de vida eterna. João capítulo 3, verso 16 ao 18. No verso 17, o escritor diz o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqueles que foram amados por Deus e creem no seu Filho, em vez de condenação, recebem vida eterna.
John Charles Rayol, ele diz que sem fé não há salvação. Mas pela fé em Cristo, o mais vil pecador pode ser salvo. Este jamais perecerá eternamente. Assim como a morte era afastada daqueles que olham para a serpente, ou olhavam para a serpente de bronze, os pecados são perdoados daqueles que creem no Filho de Deus. A mesma semelhança, da mesma forma como todas as pessoas reconheciam o veneno mortal daquela víbora e olhavam para a serpente no deserto, na ponta de uma hastia, uma serpente de bronze, todas as pessoas que reconhecem os seus pecados e olham para Jesus, eles são perdoados dos seus pecados. O escritor ainda diz que ele concorda com Werner de Boer, quando ele escreve: quem não quer aceitar o ato redentor de Deus na entrega de seu filho, está forçosamente sujeito ao juízo e, consequentemente, já está julgado, ainda que isso venha a ser definitivamente manifesto apenas naquele dia diante do trono de Deus. Mas, consequentemente, já está determinada a sua condenação. Por quê, pastor? Não é muito precipitado falar isso? Não, senhores. Porque ele está rejeitando o único meio de salvação. E quando se rejeita o único meio de salvação, morrendo desta forma, não tem outro jeito, não tem outro meio, não tem como ir buscar recurso em lugar nenhum mais, porque rejeitou o único meio de salvação. Rejeitou o sacrifício de Cristo, automaticamente o escritor diz: olha, embora que esse juízo vai se concretizar depois, mas que automaticamente já está condenado. Precisamos avaliar e cuidar disso o mais rápido possível, aproveitar a oportunidade que Jesus está nos dando, que Jesus está te dando, e recorrer logo aos pés do Senhor enquanto há uma oportunidade. Terceiro e último subtópico do nosso comentário, a caminhada na luz, João capítulo 3, verso 20 e 21. Estamos no último tópico, falando sobre o resultado do novo nascimento, que são eles: livramento da condenação, garantia da vida eterna e agora a caminhada na luz. O texto diz assim: pois todos aqueles que praticam o mal aborrecem a luz e não se chegam para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqueles que nascem de novo e creem no Filho de Deus têm mudado não apenas seu destino, mas também o seu estilo de vida, com boas obras, com bom testemunho. Não é que boas obras me salve. Eu preciso fazer boas obras para ser salvo. Não é as obras que nos salvam. Não, senhores. E o que é que nos salva, pastor? É quando nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos o sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e temos uma mudança radical, não é verdade? E quando isso acontece, nós então temos os resultados desse novo nascimento, que é o livramento da condenação, a garantia da vida eterna e a garantia de andar na luz. Não são nossas obras que nos salvam, mas uma vez que nós reconhecemos e aceitamos esse sacrifício de Cristo e entregamos a nossa vida para Cristo, agora a nossa vida é outra, o nosso testemunho é outro, as nossas obras são outras. Aí sim, agora como servos, filhos da luz, as nossas obras têm que ser boas, boas obras, boas atitudes, boas maneiras de viver, bom testemunho. Escuta, queridos, agora eles não amam mais as trevas, o seu prazer está em Deus. Seu deleite está em fazer a vontade de Deus. Eles agora têm uma nova mente. Todas as pessoas que receberam Cristo como Salvador têm um novo coração, aonde pulsa a presença de Deus, uma nova vida, de um testemunho diante de todas as pessoas, novos gostos, novas preferências, novos desejos, passaram das trevas para a luz. E quando se passa das trevas para a luz, tudo muda e muda para melhor.
a minha, a sua, a nossa vida deva ser uma vida que corresponda com toda essa luz de Cristo que ilumina o nosso viver. Não vivem mais em pecados, mas têm prazer em Cristo, a luz que ilumina todo ser humano. E eu concluo o comentário de hoje com a aplicação pessoal, dizendo o seguinte: cada batida do seu coração é uma nova oportunidade para você aceitar o convite e viver plenamente a fé em Jesus. Hoje é o dia. Querido professor, querido aluno, hoje é o dia de você transmitir essa mensagem para toda a sua classe, para todos os seus ouvintes, e para você que porventura esteja me ouvindo e você ainda não fez isso, hoje é a sua oportunidade. Se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, lembra o que o grande sábio disse lá no livro de Provérbios: aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Agora, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca vai prosperar. Portanto, eu preferia que você optasse nesse momento por confessar os seus pecados e alcançar a misericórdia divina. Querido colega, querido professor, querido aluno, querida aluna, professora, espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário. E se o Senhor Deus assim o permitir, estaremos de volta no próximo, como sempre, sal da terra e luz do mundo, sempre avançando pela fé.